Frequentemente, eu encontro com a Fátima nas minhas caminhadas, principalmente porque eu ando muito nos terrenos dela. Ela está sempre por lá plantando alguma coisa e acabamos conversando enquanto as cachorrinhas fazem algum buraco por perto. E num desses dias, ela me contou que não dormiu bem porque um rato havia ligado a televisão. Primeiro ela pensou que fosse o filho dela que havia chegado da França, onde ele trabalha. Mas não poderia ser, ele avisaria se viesse. Depois ela pensou que poderia ser algum ladrão, mas também não poderia ser. Ladrão não iria ligar a televisão. Então ela pensou nos ratos. Um deles havia ficado a noite inteira no quarto dela e mexeu tanto que ela não conseguiu dormir. Ele deve ter passado por cima do controle remoto e ligado a TV assim, pensou ela. Contou para a mãe, e a mãe foi logo dizendo que era para ela inventar essas historinhas para outra pessoa, porque ela era velha e não caía em conversa fiada. Ela se esqueceu de apagar a TV antes de dormir e, com vergonha, inventou isso. Mas a Fátima jura de pé junto que apagou sim a televisão. E me contou essa história morrendo de rir. Aproveitou para reclamar dos ratos, que são muitos. Ela não consegue acabar com eles. Já comprou venenos e mais venenos, mas eles não acabam. Eu aproveitei para dizer para ela não ficar jogando ossos de animais no terreiro. Verduras e legumes, tudo bem, mas restos de animais atraem os ratos. Se ela tivesse esse cuidado, nem precisaria dos venenos, porque eles iriam embora. Eu sei desses ossos porque as cachorrinhas adoram ir lá procurá-los. E eu sempre fiquei impressionada com tantos. Não deixo que as cachorrinhas os comam, claro. Outro dia, um novo problema, agora com meus cães. A Fátima me avisou que uma delas havia quebrado um vaso que ficava numa garagem lotada de coisas. Eu estranhei porque não ouvi nada quebrar e ela me explicou que elas estavam procurando pelos ratos. Ela pensou assim porque as cachorrinhas costumam fazer buracos na terra procurando por eles. E a Fátima gosta porque os ratos ficam nas raízes das oliveiras e acabam por estragá-las. Então, ela me disse que as cachorrinhas estavam na garagem à procura deles e nessa hora devem ter encostado no vaso e o quebrado. A mãe não poderia saber, caso contrário ficaria com ódio delas. Eu concordei, pedi desculpas, mas não engoli. Fui para casa pensando e no outro dia contra-argumentei. Disse que elas vivem dentro de casa e nunca quebraram nada. Uma vez ou outra o rabo delas encosta em algum lugar, mas nunca a ponto de quebrar um copo, por exemplo. E a Fátima, ao me dar mais detalhes, disse que havia um ninho de ratos dentro desse vaso. Então eu fui logo perguntando, não foi um rato, então, que quebrou o vaso? Pode ser, respondeu ela surpresa com a minha pergunta, e nunca mais tocou no assunto. Eu fico muito impressionada com a forma de raciocinar da Fátima. É sempre um passo adiante, nunca um retrocesso, nunca uma olhadinha para si mesma. O que ela está fazendo que possa causar os resultados? Mudar uma atitude, nem pensar. Ela não muda nada e sempre conta como não consegue ser de outro jeito. Uma simples atitude de não jogar ossos pelo terreno resolveria o problema, eliminaria os ratos. Mas isso ela não faz. Vai gastar dinheiro com venenos, vai colocar a culpa nos animais e vai se sentir aliviada por isso. O problema é que as consequências são mais que vasos quebrados ou ratos ligando TVs. Ela tem uma ferida na perna que não cicatriza porque ela não cuida. Não cuida porque diz que não sabe ficar doente, não sabe parar, que gosta de trabalhar no campo. A ferida piora e ela chora como uma louca. Melhora um pouco e lá vai ela para o trabalho pesado. É um pensamento fechado, tão fechado que me dá náuseas. Mas o mais importante é que causa um sofrimento enorme, um sofrimento sem saída, sem solução, sem fim. Aí respinga para a mãe, porque ela também tem que ajudar na plantação das batatas, por exemplo. Com mais de 80 anos, lá vai a senhora plantar batatas ou tirar ervas daninhas do campo. A dor na perna aumenta porque a ferida não cicatriza
e o medo também aumenta. Ela chora, coloca a culpa em quem faz o curativo, no médico, no remédio, mas não entende que só ela pode mudar tudo. À noite vai para a cama da mãe e chora como um bebê, deixando a mãe apavorada. E o que eu vejo é que existe uma resistência em assumir as atitudes, aceitar que os resultados são consequências das próprias atitudes. O medo é tanto de se responsabilizar por alguma coisa que não deixa a menor chance de mudança, de encontrar uma solução saudável, viável para os problemas. Outro dia, eu estava na casa de uma pessoa e tive a oportunidade de ver 4 gerações de mulheres da mesma família juntas. Bisavó, avó, mãe e filha. E entendi um pouco mais a Fátima. A menina deve ter uns 4 ou 5 anos e era tão massacrada pela mãe que eu tive dor de cabeça ao sair de lá. Para falar a verdade, fiquei uns dias esgotada. A menina pediu para passear com a gente e a mãe respondeu: "Você é má." Disse isso com tanta vontade que a menina, que já era pequena, ficou menor. A presença da avó tumultuava o ambiente e a bisavó não parava de gemer, dizendo que sente dores, muitas dores. A mãe ligou para marcar uma depilação em Luxemburgo e por isso falava francês. Tivemos que parar de conversar e ficar ouvindo aquela conversa estranha de que tipo de depilação ela iria querer. Se tudo, se no formato do biquíni ou sei lá o que. Triste cena de uma pessoa jovem, bonita e completamente fracassada que precisa mostrar suas qualidades de qualquer maneira. Como se isso não bastasse, a criança que estava ao meu lado o tempo todo, brincando com algumas coisas que eu tinha na mão, conversou comigo como se fosse gente grande. Eu coloquei a mão na cabecinha dela. Sim, estou erradíssima. Isso de pegar em crianças, acho que só é possível no Brasil. Mas eu peguei porque ela estava muito próxima de mim e ela me disse com um ódio medonho: "Tira a mão de mim." Tirei tão rápido como se eu tivesse levado um choque. E levei mesmo. Gastei uns dias para me recuperar. Ver uma menina de mais ou menos 5 anos agir como a bisavó dela de 80 me deixou em estado de choque. Pensar que isso não é raro e que, ao contrário, é até comum me deixou exausta. Já pensou se a filha ou neta dessa menina também agir assim como ela?